Hello everyone, this is Teacher Beto and in today's video I'm talking about the simple past. É isso aí, no vídeo de hoje então eu vou falar sobre um tempo verbal chamado simple past, tá? Então vamos comigo que a gente vai falar agora sobre algumas regrinhas que a gente utiliza para formar o simple past, ok? So we use the simple past to talk about finished actions that happened in the past. Ou seja, nós utilizamos o simple past para nós nos referirmos a ações que começaram e terminaram no passado, ações que findaram no passado, tá? Então, o correspondente desse tempo verbal na nossa língua portuguesa seria mais ou menos o pretérito perfeito, ok? E quais são os time markers? Que são esses aqui, ó. Então, for example, last. Quando a gente vai falar last year, last month, last week, tá? Então, last é um time marker muito comum quando a gente vai usar o simple past, ok? Ago, que significa atrás. Então, por exemplo, quando você fala 2 days ago, 3 years ago, 4 months ago, tá? Também é um outro time marker que a gente utiliza bastante com o simple past. Yesterday, que é ontem, tá? Então a gente também vai utilizar muito yesterday com o simple past. O ano, por exemplo, in 2010, in 2016, in 2017, in 2018, ok? In 1945, ok? When I was a kid, when I was a teenager, tá? Então, essas palavras aqui, esses time markers, eles são muito comuns quando nós utilizamos o simple past, porque eles são são palavras que vão fazer referência ao tempo que são muito específicas. Então a gente tem aqui, ó, yesterday, we went to the mall yesterday. Nós fomos ao shopping ontem. I moved to a new apartment last year. Last year, no ano passado, também é um time marker. I bought my first car in 2010. So, in 2010 é também um time marker que vai ser muito utilizado para o simple past, ok? Então, pessoal, como eu estava falando aqui sobre o simple past, eu coloquei aqui 3 frases. Então, a primeira frase, he went to the mall yesterday. A gente tem o time marker aqui, yesterday. E depois a gente tem aqui também o verbo went, que é o passado de go, tá? Então, na afirmativa, nós flexionamos o verbo no passado, tá? Nós fazemos essa modificação do verbo, flexionando ele no passado, né? No simple past. Então, o verbo go, a gente transforma para went. So, he went to the mall yesterday. E a negativa? Qual que é a negativa para o simple past? O auxiliar da negativa é o didn't, que é o did plus not. Tá? Que é did mais not, tá? Então a gente usa he didn't go to the mall yesterday. Ele não foi ao shopping ontem. Então, quando a gente coloca o auxiliar didn't, o verbo que estava no passado, que era went, volta porque a gente chama de base form. Então, toda vez que você utilizar o auxiliar didn't, né, na negativa, o verbo volta para base form. So, for example, he didn't go to the mall yesterday. E também a mesma coisa na frase interrogativa. Você usa o auxiliar did, ok? E aí o verbo também volta para base form, ok? Por conta do auxiliar did. So, did he go to the mall yesterday? Tá? Então, é assim que a gente constrói o simple past, ok? Então, pessoal, nesse quadro aqui, eu trago alguns tipos de verbos que nós utilizamos na verdade, no simple past. Tá? Então, por exemplo, a gente tem aqui os regular verbs, né, que são os verbos que terminam com ed. Tá? Então, todos os regular verbs in English, they are going to finish with ed. Okay? So, for example, I talked to my friend yesterday. It rained last weekend. The boy cleaned his room. The flowers bloomed last spring. Tá? Então, todos esses verbos, talked, rained, cleaned and bloomed, eles terminam com ed, portanto, eles são considerados verbos regulares. Por outro lado, nós temos os irregular verbs, são os verbos irregulares, tá? E eles não seguem uma regularidade, ou seja, eles não terminam com ed. Então, por exemplo, o verbo have fica had. I had a good day yesterday. O verbo read, no passado fica read. A pronúncia é read, mas a grafia ainda é read. So, she read a book last night. Ok? O verbo go fica went, o verbo eat, de comer, fica ate. So, my dog went to the vet 2 days ago, my children ate their dinner. Tá? Então, os verbos irregulares, eles não terminam em ed, então eles não seguem uma regularidade. Tá?
E o verbo to be no passado, como é que fica? A gente tem duas formas. A forma was, ok? So you can say, for example, I was sick yesterday. Eu estava doente ontem. Or they were at the mall 2 days ago. Eles estavam no shopping 2 dias atrás. Então, was, were, was e were. Tá bom? Então, essas são alguns tipos de verbo que nós utilizamos no Simple Past. Então, os verbos regulares terminando em ed, os verbos irregulares que não terminam em ed, eles não seguem nenhuma regularidade, e o verbo to be no passado, que pode ser was ou were. E aí, pessoal, eu trouxe aqui para vocês verem, então, alguns verbos que são regular verbs, tá? E a gente vai fazer junto para que a gente possa entender um pouco mais de como que a gente faz essa transformação para o verbo no passado. Então, talk, passado de talk fica talked, ok? Decide, decided. Learn, learned, ok? Plan, planned, tá? E aqui a gente tem uma coisa interessante que a gente dobra a última consoante, por quê? Porque é o caso de você ter uma consoante, vogal, consoante, que é o caso de plan, tá? Então, quando você tem consoante, vogal, consoante, você dobra a última consoante, que é o caso de planned. Então, planned fica com double N, 2 N's aqui, tá? Dance, danced, wash, washed, brush, brushed, ok? Clean, cleaned, study, studied, tá? O study, o que é interessante do study? Como ele é uma palavra que termina em Y, mas antes do Y tem uma consoante, então a gente tira o Y e acrescenta IED, tá? Então eu tiro o Y e acrescento o IED porque é uma consoante antes do Y. Então fica study, studied, ok? Listen, listened, ask, asked, carry, a mesma coisa, tá? Porque você tem uma consoante, então você tira o Y e acrescenta IED, então fica carried. Laugh, vai ficar laughed, ok? Hope, hoped. Check, checked. Cry, a mesma coisa. Tem Y, então eu tiro o Y e coloco IED, fica cried. Like, liked. Hug, hug é consoante, vogal, consoante. Então fica hugged. Ok? Hugged. E play, played. Ah, professor, mas play termina com Y e você não dobrou, porque antes do Y tem uma vogal. Tá? Então, se for vogal, a gente permanece com Y, só coloca o ED. Tá? Diferente de study e carry. Tá? Então, study e carry, antes do Y tem consoante. Então, você tira o Y e coloca o ED. Tá? Esses, então, foram os verbos regulares. Bom, os verbos irregulares, então, como eu falei, eles não seguem uma regularidade. Então, por exemplo, passado de go é went. Passado de teach é taught. Ok? Isso aqui é uma letra A. Tá? Taught. Sing. Sang. Know. Knew. Think. Thought. Bring. Brought. Make. Made. Be. Pode ser was ou pode ser were. E have. Had. Ok? Catch. Caught. Sleep. Slept. Begin. Began. Fall. Fell. Choose. Chose. Read. Read. Take. Took. See. Saw. E write. Wrote. Tá? Então esses foram os verbos irregulares. Aí eu trouxe aqui alguns exemplos também de frases que a gente tem que colocar a frase na afirmativa. Então você tem aqui, ó, we drove to our cabin last weekend. Ok? Então eu coloquei o verbo no passado, tá? E o passado de walk? I to school yesterday. So I walked to school yesterday. The bus to school 2 days ago.
Então, o passado de take é I took the bus to school 2 days ago. 3 weeks ago, we, aqui na verdade é go. Então, o passado de go é went. So, we went to Hawaii, tá? Então, o que é interessante notar aqui? É que a gente tem os time markers, por exemplo, last weekend, yesterday, 2 days ago, 3 weeks ago, ok? Então, todos esses time markers a gente usa para simple past, tá? Então, por exemplo, I walked to school yesterday, ou seja, eu caminhei para a escola ontem, eu fui para a escola andando, né, ontem. I took the bus to school 2 days ago, and 3 weeks ago we went to Hawaii. Passado de go é went, tá? Então aqui frases afirmativas, tá bom? Já nessa outra página aqui, a gente tem as frases negativas. Então, como é que a gente vai utilizar as frases negativas, tá? So, we have the first example. I didn't bring my jacket on the camping trip. Eu não trouxe a minha jaqueta na viagem de camping, tá? The boy, the ball, ou seja, o garoto não pegou a bola. So, the boy didn't catch the ball. O garoto não pegou a bola. Né? Então, por conta de eu estar utilizando o didn't, que é o auxiliar, o verbo volta para base form, ok? The children didn't watch TV last night, tá? Ou seja, as crianças não assistiram TV na noite passada. Por conta de eu utilizar o auxiliar didn't, o verbo volta para base form, ok? A mesma coisa também na terceira. They didn't do their homework after dinner last night, tá? Então aqui, frases negativas, tá? O que é importante salientar? Que com a presença do auxiliar didn't, tá? O verbo volta para o normal, que a gente chama de base form, tá? Então eu não posso falar didn't caught or didn't watched, ok? I have to say I didn't catch, I didn't watch, I didn't do, ok? E aí nessa última página nós temos as frases interrogativas, né? Então, o que a gente vai utilizar na frase interrogativa? O auxiliar did e o verbo voltando para base form. So, for example, did you study last night? Você estudou na noite passada? Tá? Então, vocês têm aqui algumas palavras-chave que a gente tem que usar para pergunta e para fazer a pergunta. Então, vamos lá. Eat breakfast yesterday. Então, fica did you eat breakfast? Did you eat breakfast yesterday? Ou seja, você tomou café da manhã ontem, tá? Então, lembrando que o passado de eat é ate, mas como eu estou usando o auxiliar, então o verbo volta para base form. E aí, como é que eu posso responder? Eu posso falar yes, I did, or no, I didn't. Ok? Portanto, pergunta com did, resposta também com did. Ok? Talk to a friend last week. So, did you talk to a friend? Did you talk to a friend last week? Você conversou com um colega na semana passada? So you can say, yes, I did, or no, I didn't. Okay? Go to a movie last weekend. Did you, que é um O, sorry. So did you go to a movie? Okay, did you go to a movie last weekend? Okay? Você foi ao cinema no final de semana passado? So you can say, yes, I did, or no, I didn't. Tá? Então tá aqui, gente, as frases interrogativas, tá? O que é importante você perceber? Que por conta do auxiliar did, o verbo volta para base form. So, did you eat breakfast yesterday? Did you talk to a friend last week? Did you go to a movie? Tá? Então, did you talk? Did you go? Did you eat? Tá? Então, por conta do auxiliar, o verbo volta para base form. E nas respostas, short answers, we can say yes, I did, or no, I didn't. Bom, pessoal, é isso então, tá? Tá aí mais um vídeo sobre Simple Past, tá? Que nós utilizamos para ações que terminaram no passado.
E no próximo vídeo a gente vai falar um pouco sobre past continuous, beleza? Obrigado, thank you very much and have good studies. Bye bye.